sou a Denise Frade, quem ainda não me conhece, que saudade que eu tô de vocês. Laís Veloso, e estamos hoje aqui para fazer essa live linda, maravilhosa com as obras do Coutec. Uma live muito importante, porque a partir de agora a gente começa a pensar na estrutura da nossa prova. E mais do que isso, a gente começa a pensar numa mudança que houve nos rumos da prova esse ano. Todo ano, até 2019, caía apenas uma obra literária na prova do Coutec. Esse ano a gente tem uma mudança séria. A partir desse ano, vão cair 3 obras e essas obras vão aumentar gradativamente. Então, nesse ano de 2020, a gente vai ter 3 obras literárias. No ano de 2021, 4 obras literárias. E no ano de 2022, 5 obras. Sendo que essa lista, ela vai aumentar também gradativamente. O que acontece? A gente vai ter uma obra entrando nova por ano. Quando chega em 2023, a primeira obra da lista sai. Vou explicar melhor. Vamos lá, Laís. Então, no ano passado, a gente teve a entrada de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essa obra vai embora? Não, Nananina, não. Essa obra fica aqui com a gente. O Policarpo vai ficar com a gente, gente. Olha que maravilha isso. O Policarpo e todas as suas questões vão ser abordadas de novo. Mas aí a gente ganha 2 novos autores para trabalhar. A primeira é a Júlia Lopes de Almeida, que trouxemos os contos aqui, que a gente vai analisar com calma. E a partir disso, a gente vai começar a pensar a literatura da mulher no começo do século XX. E por último, entramos com as crônicas do Carlos Drummond de Andrade. A gente vai falar um pouquinho mais de Drummond daqui a pouco com vocês, mas Drummond todo mundo conhece, um dos maiores poetas brasileiros, o poeta do século XX. O que vai cair na prova não são os poemas que a gente está acostumado a ler. Todo mundo conhece, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E agora, José, a festa acabou. E o que vai cair esse ano são crônicas, textos de origem jornalística. Mas calma, já estou dando spoiler da aula, vamos junto. E aí, só completando, essas crônicas do Drummond não estão em um livro único, como Júlia Lopes de Almeida e como Policarpo Quaresma, que a gente tem um livrinho especial para elas. Elas estão espalhadas em vários livros do Drummond. E aí a gente vai ter que recortar e entender qual relação elas possuem entre si, o que é que elas estão apresentando de novo e que Drummond é esse que está escrevendo ali. Tá tudo certo? Vocês estão entendendo? Estão sacando? Como é que tá essa turma aí, Ed? Essa galera tá conversando, tá atenta? Sim, o pessoal tá gostando da novidade da Denise aqui com a gente. E eles querem saber se essa reformulação do Coutec tende também a levar o aluno a explorar mais obras de um autor. Sim. Tá. O que vai acontecer agora? A nossa leitura ela não pode ser mais focada em um só livro. A gente vai ter que pensar no livro em si, no contexto de produção desse livro, quando ele foi feito, quem era esse autor e nas relações entre os livros. Então, a partir de agora, a gente vai começar a explorar textos mais amplos e como que esses livros pegam certos pontos uns dos outros. Posso dar um mini spoiler uma vez aqui? Manda ver. O Drummond, quando começa a escrever crônica no jornal, lá nos anos 30, aqui em Belo Horizonte, ele adota como pseudônimo Policarpo Quaresma Neto. Olha só. Na verdade, ele adota o nome do que era o Policarpo do Lima Barreto, é isso que está acontecendo? Exatamente. Então, a gente quer tem dizer aqui, Drummond vai agora as começar coisas com sim. Lima Barreto. Sim. É isso? Sim. Ai. Então, é aquele negócio que a gente aprende lá no início do ano, que a gente chama de intertextualidade. Eu acho que a partir de agora, mais do que nunca, a intertextualidade vai ser o foco da prova do Coutec. A gente não vai pensar nos textos só como textos únicos, isolados, mas como eles interagem com outros textos. Perfeito. E aí, nesse sentido, já vale a pena a gente entrar com uma parada aqui importantíssima para essa história, né? De onde partem as escolhas desses textos? Por que são esses textos? E por que as provas do Coutec, as provas do Cefet também, estão sempre escolhendo textos que trabalham com uma ideia que a gente chama de livro clássico, obra clássica, literatura canônica, literatura clássica. O que é isso? Que história é essa no fim das contas, né? Então, o cânone literário, que é algo que
expressão, assim, é algo que todo mundo sabe um pouco o que é. Por quê? Tem livro que a gente lê assim, pelo menos uma vez por ano. Conta aí um livro que vocês adoram, que você sabe a história de có e salteado. Só de falar o título, só de falar o nome, você já fala assim, já sei o que vai acontecer. Já sei que história é essa que vai rolar isso. E ainda, aqueles livros que vocês nunca leram na vida, mas que de tanto alguém falar sobre esse livro, a gente sabe um pouquinho daquela história, daquele enredo, daqueles personagens todos ali. Né? Então, o cânone literário, ele é um livro para ser lido e relido. A gente não cansa. Por que a gente não cansa? Porque tem um amor ali, uma mistura de aventura, com tensão, com alegria, com tristeza, que a gente se identifica com os personagens. E aí a gente fala, cara, quero ler de novo, velho. É muito legal esse livro aqui. Parece uma coisa de filme, que a gente já viu 30 vezes o mesmo filme. E aí a gente fala, não, vou ver só mais uma. É muito bom, eu adoro. E além disso, o cânone, as releituras, elas vão indicar para nós outras percepções, outros detalhes. O que isso quer dizer? Que para cada vez que a gente lê aquele livro, a gente percebe uma coisa que a gente não tinha sacado antes. A gente vê uma imagem que o narrador construiu, a gente percebe o comportamento de um personagem, a gente dá uma olhadinha assim meio que desconfiando daquela história ali, porque antes na primeira leitura a gente tinha achado tudo tranquilo, tudo de boa, e agora a gente começa a apurar, né, a filtrar o nosso olhar crítico como leitores. Então isso tudo no cânone é legal para a gente conseguir comentar e entender que quando o livro ele é muito comentado, ele torna-se muito conhecido mesmo sem a gente ter lido, e quando a gente lê o livro, a gente tem ainda mais propriedade para falar sobre aquele enredo todo, sobre aqueles personagens, sobre aquela história toda. Tá certo? Fechou? Eu vou entrar agora numa parte um pouco mais problemática do cânone. O que acontece? Para estabelecer o que vai ser cânone, essa palavra esquisita, né? Que vem lá do grego, cânon, que é a seleção dos melhores livros. Esses livros que merecem ser lidos, repensados. Mas olha só, a gente, para escolher o cânone, existe uma série de padrões que são determinados. Se o cânone é essa seleção, quem faz a seleção? Vou perguntar para vocês aqui, o Ed vai olhar aí as respostas. Vocês já leram muitos livros de autores que não são ocidentais, que são do Oriente? Vocês já leram muitos livros de autores americanos? Como é que funciona isso para vocês? O cânone, normalmente, ele reflete o pensamento de grupos, né, que são responsáveis por esse conhecimento. As universidades e a maioria dos livros, na verdade, vão acabar sendo de homens do Ocidente e brancos. Então, alguns livros acabam quebrando o cânone. Mas no século XXI, a gente tem aí, graças a Deus, uma tendência de mudar essa história. Finalmente! Olha, uma prova que nós estamos mudando essa história do que é cânone literário é a Júlia Lopes de Almeida entrar para a prova do Coltec, uma escritora. Eu tenho certeza que vai ter aí um monte de fã de K-pop que sabe tudo da Coreia. Um país que eu, confesso, muitas vezes desconheci coisas sobre a cultura. Você conhecia antes? Nadinha, ainda bem que tem K-pop no mundo, porque senão eu não ia saber nada da Coreia. Ainda bem que vocês sabem dançar todas as coreografias pra gente conseguir aprender mais sobre o jeito de dançar K-popiano. Bom, no Brasil, uma das maiores instituições do cânone, que representa o cânone, é a Academia Brasileira de Letras. Vocês já ouviram falar? A Academia Brasileira de Letras é uma instituição que fala sobre escritores. Esses escritores, eles ganham o direito de usar uma farda e o título de imortal. O que isso quer dizer? Mas o escritor se torna imortal, Denise? Sim. Como assim o escritor se torna imortal? Assim, o livro dele se torna imortal, ele se imortaliza, toda a obra dele, ou também é selecionado um ou outro livro apenas? Como que funciona no Ser fim das imortal é um negócio, não é mágico, gente, não é um processo né, sobrenatural. O que acontece? É considerado que a obra dele vai durar para sempre.
ele vai viver para sempre a partir da escrita. Então, na verdade, a obra que é imortalizada, o livro é imortalizado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Machado de Assis, mesmo ele tendo morrido lá na viradinha de século e tal e tudo, bem no final das contas todas, depois que a gente vê Brás Cubas, Dom Casmurro e que a gente vê Quincas Borba, aí a gente fala, mas por que a gente lê isso até hoje? Na verdade, tem a ver com a imortalidade desses livros que ele escreveu. É imortal porque é muito importante? É imortal porque tem ali uma seleção do que é universal, do que é mais representativo para a literatura daquele momento. E aí a gente vai começando a falar da Academia Brasileira de Letras, a gente pode pensar na questão da Júlia Lopes de Almeida, que foi uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras. Mas, olha só como é que o mundo muda, como que essa percepção que a gente tem do que é cânone vai variando com o tempo. A Júlia Lopes de Almeida ajudou a fundar a academia, mas ela não pôde entrar por ser mulher. Só em 1977, uma mulher pôde entrar na Academia Brasileira de Letras. A primeira eleita foi Raquel de Queiroz, que escreveu 15, em 1915, e ela logo em seguida entrou. Então pensem nessa condição do que é cânone. Olha só, a fundadora não pôde entrar por ser mulher, mas nos anos 70 a gente vê uma mudança no mundo que permite que ela possa entrar, apesar, né, de já ter anos da publicação da obra dela. E aí tem uma fofoca muito doida sobre isso aí, gente. A Júlia Lopes ajuda a fundar essa história toda, mas não entra, e quem entra no fim das contas? O marido dela. Olha que safada esse cara. Português. Um poeta português entra antes da mulher que funda a história toda da Academia Brasileira de Letras. Então tem muitas contradições que nesse ano a gente vai poder conversar direitinho sobre como que é esse funcionamento e a importância da gente estar lendo esses livros, especialmente neste ano, né? Que a gente já está vendo aí que tem uma coisa bem grande para conversar. E aí só uma outra pitadinha para aguçar também a curiosidade. Lima Barreto era um autor negro. Tendo em vista a condição que a gente estava conversando agora sobre a construção, a fundação da Academia Brasileira de Letras, um autor negro poderia entrar para o cânone brasileiro de imediato? O autor negro poderia participar da Academia Brasileira de Letras imediatamente com seu primeiro livro? Como que ficou essa história com o Lima Barreto? A gente vai conversar ainda mais sobre isso e entender que ele vem muito, muito póstumamente, ou seja, depois de tudo, de ter escrito, de ter publicado, de não ter sido muito amigo das pessoas, porque ele tinha uma série sofreu uma série de preconceitos, a gente vai perceber aí que a obra dele teve sim o seu lugar de importância por trazer questões relacionadas ao Brasil. E aí vamos entrar aqui de cara numa parada que a gente chama de gênero narrativo. Todo mundo adora narrar história. Todo mundo adora contar aquilo que aconteceu. Conversa aqui comigo se vocês aí não estão adorando imaginar o que vocês vão poder contar do que aconteceu na vida de vocês na quarentena. Né? Então isso é a primeira coisa, porque nisso a gente pode inventar várias coisas que a gente fez, várias coisas que a gente não fez, a gente vai dizer que fez também, né? Vários filmes que a gente nem pensava em ver, a gente também vai interagir, vai viver coisas ali. Então assim, estamos tendo um momento aí com pluralidade de narrativas, com pluralidade de histórias que a gente vai poder alinhar daqui a um tempinho. E aí, vamos pensar aqui que o gênero narrativo, ele nasce essencialmente ali há muito tempo atrás, mas no século XIX ele toma uma forma da forma como a gente conhece hoje. Ou seja, né, antes disso a gente tinha pessoas contando história, sim, a gente tinha narradores, tínhamos, a gente tinha personagens, tínhamos, mas no século XIX aparece uma coisinha chamada burguesia, que diz aí pra nós que aquele jeito como as coisas eram contadas antes não estava funcionando muito. Por quê? Porque tinha um herói muito perfeito, que ele tinha tudo de bom, tudo dava certo, as coisas que iam acontecer ali ao longo da história iam funcionar, porque ele ia ser genial e tudo mais. E aí essa burguesia pergunta assim, será que a gente não vai ter alguém assim mais parecido com a gente? Tipo que tem fracassos, vícios,
que apaixona, e não que sabe o que erra lá nas fazer, relações amorosas, que erra muito nas relações amorosas, que dá assim aquelas bola fora. Quem nunca? Todos nós nunca fizemos isso, nada disso, nunca funcionou para nós. E aí vai surgir o que a gente chama de romance. O romance surge no período do romantismo. O romantismo tem a ver com o momento da burguesia nascendo, né? Então esses eventos todos fazem para nós surgir um novo gênero narrativo que vem aí como desdobramento de um outro gênero que a gente conversa com profundidade em outro momento. Hoje é só um panorama da história toda, tá bom? Mas vem lá do gênero épico. Mas aí vocês já podem imaginar que quando temos a ascensão do romance, que a burguesia se vê representada, qual modelo narrativo virou cânone? Qual era o sucesso? O romance. Então, no século XIX, é chique ele escrever romance. Escritor de romances profundos, que falavam ali da essência daquele homem. Vamos lembrar de quais são os elementos que a gente tem que ter para ser considerado narrativa? Sendo romance, sendo novela, sendo conto, sendo fábula. Independente disso, a gente tem uma série de elementos que precisam ser seguidos. Apesar que a gente já entendeu que o homem do século XIX gostava mesmo do romance. De preferência, romance romântico, falando de amor. De amor, de sofrimento, algo que vocês nunca tiveram também na vida, né? Ficar apaixonado e não ser correspondido. Ai, ai. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter é o enredo, né? A própria trama. A gente vai primeiro introduzir, expor quem são essas pessoas, de quem a gente está falando, de que mundo se trata. No livro favorito da vida de vocês, aí vocês podem até contar, o Apóstolo também tem essa parte. Você conhece de onde está falando, seja, sei lá, Hogwarts, Nárnia, o Rio de Janeiro, no começo do século XIX, tudo isso vai fazer parte. E aí a gente vem com uma complicação que vai ser um conflito. E uma história boa não tem conflito, né, gente? História tem que ter aquele momento. O clímax, ponto alto de tensão da história. A hora que você fala, perde o fôlego. E agora, o que vai acontecer? E no final, o desfecho. A gente vai ter que ter personagens que vão interagir nesse processo, né? Vamos ter o protagonista, que vai ser o personagem central, o antagonista, que está ali contra o protagonista, mas não necessariamente sendo vilão, tá, gente? Vamos quebrar um pouco esse paradigma. Os personagens secundários, personagens que podem ser planos, superficiais, que não se questionam, e personagens redondos, profundos, que são aqueles que trazem questionamentos, que buscam, que caem em contradição. Como é o próprio Policarpo Quaresma, por exemplo. Né? E de certa forma a gente também pode classificar ele como caricatural. Por quê? De certa forma o Policarpo, gente, ele vai ser uma caricatura do burguês, do militar, do patriota lá no século XIX. Muito bom. Só pra gente seguir rapidinho aqui, pra vocês não caírem aí na bobagem de achar que o gênero narrativo é só enredo e personagem. Fica de olho, a gente tem aqui também, os narradores. A gente pode ter um narrador que participa da história, a gente chama isso de narrador personagem. A gente pode ter um narrador que ele conta a história meio assim de longe, ele vai vendo onde é que está a mesa, onde é que está o cenário, quem personagem faz o quê, quem fala o quê, ele vai contando, ele vai trazendo o personagem para a história com a gente. E a gente pode ter aquele narrador maravilhoso, onisciente. O narrador onisciente, ele sabe dos detalhes todos, ele manipula. Sabe aquele coleguinha da gente? Às vezes a nossa mãe é um pouco narradora onisciente, ela sabe até o que a gente está pensando. Ela fala, não faz isso não, menino, senão você vai cair no chão e vai quebrar o pé. Aí você vai lá, desobedece, cai no chão e quebra o pé. Ela não era uma narradora onisciente de sua vida? É mais ou menos assim que o narrador onisciente, ele funciona. Eu já vou usar esse exemplo da Laís para falar do outro tipo de narrador, que é o narrador de primeira pessoa, o narrador personagem, que é um narrador que não é confiável. Porque quando a sua mãe faz isso, você vira para sua mãe e fala o quê? Que isso, mãe? Eu não fiz nada. Você sabe o que você estava fazendo. Você sabe, gente. O narrador de primeira pessoa, ele tende a suavizar as informações do lado dele. É o caso lá do dentinho do Casmurro, né? A gente lembra dessa história. E por fim, a gente
vai ter espaço, um tempo que ele pode ser cronológico, né? Era uma vez, nananã, aí acontece isso, aí lá, e viveram felizes para sempre. Começa ali do inicinho da vida dos personagens e não tem nenhuma ruptura, não tem nenhuma mudança de fatos, de lugar. E um tempo que a gente chama de psicológico, que é um tempo que tem muito a ver com o modo como a nossa memória constrói as coisas, né? Aí algumas obras isso é muito utilizado e muito importante. Machado de Assis, por exemplo, vai trazer um pouquinho disso para nós. É o tempo e o espaço, o espaço físico e também o espaço psicológico. O espaço físico, né, aquele bem realista, aquele que a gente identifica todas as coisas e por aí vai, né? E o espaço psicológico é um espaço que pode ser criado, imaginado, que a gente fica ali um pouco com em Nárnia, né? Que a gente tem alguns elementos que são reais, mas você fala assim, mas esse guarda-roupa aí entrou para um outro mundo, esse outro mundo, as coisas dos animais falam com os humanos e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então é a criação, a sugestão de um outro espaço. Vamos entrar de cara no romance, pra gente já entender um pouquinho de Lima Barreto? Então vamos lá. Importante a gente fazer esse link. As 3 obras que vão cair esse ano pertencem ao gênero narrativo. E aí, elas vão ter mais ou menos prestígio conforme a época que elas foram publicadas. Então nós vamos começar aqui com o gênero que bombou lá no século XIX, porém de um autor não tão canônico assim, o tal do Lima Barreto. O romance, nós vamos pegar aqui o Triste Fim de Policarpo Quaresma, vai ser uma narrativa mais longa, gente, mais aprofundada, até imaginar como vão ser as próximas ações dele na história. É aquele protagonista que você acha que é seu amigo, sabe? Que você lê o livro e fala, não, eu acho que eu conheço bem, ele faria isso. Eu me identifico. E outra coisa muito comum no romance é muitos núcleos de personagens. Então a gente tem um arco central, que é aquele começo ali da história, mas a gente tem, sei lá, os vizinhos que vão traçar uma história em si. Lá no Policarpo, quem já leu, aí quem já se antecipou, lembra do núcleo dos vizinhos, os vizinhos que vão ter uma história à parte. A gente vai ter núcleos familiares que se relacionam. Então o romance, ele é capaz, justamente por ser longo e profundo, de permitir que tenham vários núcleos de personagens dentro de uma só história. Vamos falar do Policarpo. Então, Policarpo vai ser um livro aí escrito pelo Lima Barreto, que está lá no finzinho do século XIX. O Lima Barreto era negro, o Lima Barreto tinha um pai que era monarquista, que era a favor da monarquia de Dom Pedro II e tal, do segundo reinado. Mas esse livro vai estar aqui ambientado no período da República Velha, aquele momento que a gente sempre conversa lá, que teve o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, esses dois caras meio ali numa situação que não parece muito coisa de república, parece mais coisa de ditadura, né? E de fato é isso que vai acontecer. Esse é o nosso contexto histórico. E o Policarpo Quaresma, a gente vai ter aí um personagem super ingênuo, um personagem que a gente vai achar e vai se até identificar bastante com ele, pelo fato de ele trazer elementos que leem o Brasil com aquele apego assim, o Brasil vai dar certo, o Brasil é um país bom, o Brasil tem que ter algum jeito para o Brasil, eu acredito no Brasil. Ele traz essa fumaça de ideia de Brasil para nós. Professor, é certo falar que o Policarpo tinha uma perspectiva otimista a respeito do Brasil daquela época? É certo falar que ele tinha uma perspectiva otimista, mas... Otimista e persistente, Tá. mas nada do que ele fazia dava certo. Exatamente, né? Então tem que lembrar isso, que o Policarpo deseja muito, mas tudo que ele faz não está funcionando. Por quê? O que ele deseja para o Brasil são coisas práticas. São coisas assim, eficazes, sabe? Efetivas. Se eu vou fazer uma reforma agrária, a reforma agrária tem que dar certo, todo mundo tem que ter terra e a terra tem que plantar e tem que dar coisa para todo mundo comer. Aí ele pensa tudo isso, vai executar, mas como ele é um burguês, ele está só no plano do pensamento, só no plano das ideias e das idealizações, nada disso funciona em nenhum momento do livro. E aí ele vai ser muito chacoteado, né, pelos coleguinhas. Ele vai sofrer várias críticas, vai sair bullying, é um coitado. E é engraçado
como que na estrutura narrativa a gente vê esse Policarpo idealista, apaixonado, mas o próprio narrador, como a Laís disse, ele é distanciado. O narrador olha para ele meio que vendo que ele não está fazendo um papel legal, meio que vendo que aquilo ali vai dar errado. A gente lê o Policarpo pensando, vai dar errado, eu gosto de dar errado. E ele continua nesse processo, ele continua acreditando até o fim. Então, até mesmo o narrador, olhem só, hein, como que o Lima Barreto foi sagaz, né? Até mesmo o narrador de Policarpo Quaresma utiliza de ironia com esse personagem. Não tem como o Brasil dar certo, não tem como o Brasil ser justo, não tem como o Brasil funcionar para o bem do povo. E aí ele ironiza o Policarpo e ele ironiza mais um monte de circunstâncias que o nosso país vai viver. E aí vamos pular aqui para o nosso segundo livrinho. Nosso segundo livrinho é o livro da Júlia Lopes e é o livro que a gente vai trabalhar com o gênero narrativo do conto. O romance, ele tem muitos núcleos, ele tem um personagem central muito bem trabalhado, desdobramentos ali dentro, em que todos os personagens sempre estão relacionados em alguma medida com o protagonista, ok? Podemos ter esses vários tipos de narradores, mas aqui, quando a gente está falando de conto, o conto vai ser uma narrativa um pouco mais breve, um pouco mais curta, aliás, muito mais curta do que um romance. E aí, o que é importante a gente entender de cara do conto? O conto preza por uma única situação, um acontecimento central e a partir dele alguns desdobramentos. Então a gente tem algo que acontece com aquele protagonista ali que você fala, minha nossa, e agora o que é que vai acontecer com esse coitado? E aí a gente tem o narrador trabalhando junto com esse personagem a partir desta situação, deste conflito, deste momento inicial que normalmente também é dado para nós, ok? Como vai lembrar que o conto ele começa, né? Essa questão a partir da tradição oral. O conto vem de contar. É história contada, gente. É história que você pode sentar, aquela história que senta todo mundo em volta ali do fogão de lenha e vai contando, e vai passando um para o outro, de forma que essa história vai repercutindo. Então o conto ele tem que ter essa praticidade, um foco ali. E é nesse gênero que a gente vai estudar a Júlia. A Júlia Lopes de Almeida, gente, ela não é só contista. Ela escreveu peças de teatro, ela escreveu literatura infantil, ela escreveu poemas. Mas o Coutec resolveu ali selecionar alguns contos dela para a gente ver a visão dela de mundo. Esses contos, eles começam a ser publicados em 1903. Então são contos que vão refletir mais ou menos bem pertinho da época do Lima Barreto. Para fechar, falta só falar da crônica. A crônica, ela tem, né, ela vai ser um misto, porque ela não está 100% dentro da literatura. A crônica, ela vem lá da tradição jornalística, da tradição do relato. Vocês aí que gostam de futebol, aposto, já devem ter lido várias crônicas esportivas, né? Tem vários cronistas famosos, o Tostão escreve para o Cruzeiro, o Fred Melo Paio escreve para o Atlético, enfim. A crônica, ela começa lá com a narrativa dentro do jornal e vai cada vez mais ocupando um espaço, né, da narrativa literária. E o cronista escolhido foi Drummond, que falou a seguinte frase. Deixa eu passar aqui. Olha que legal que ele falou. Sou um jornalista porque a vida toda estive ligado ao jornal. Fui redator-chefe do Diário de Minas, onde, com outros companheiros, fizemos a campanha modernista em Belo Horizonte e nos divertimos muito. O Drummond, gente, ele era formado em farmácia, farmacêutico, mas a vida de jornalista chamou ele. E, a partir desse cargo, ele começa a escrever. Então, ele tem a ocupação de jornalista e, dali, ele leva esse lugar para a literatura. Uma literatura que, né, ela vai usar um pouquinho lá da poesia, do gênero lírico e vai trazer para a pegada do jornalismo, de falar dos fatos que realmente aconteceram, do cotidiano. Do cotidiano. Então, é importante para nós a gente sempre fazer essa relação de que a crônica tem a ver com um evento, um episódio cotidiano. Algo aqui que poderia acontecer com qualquer um de nós e que não vai ter muita invenção de moda, tá certo? Aquelas ali são as crônicas que a gente vai conversar. Então a gente vai falar sobre como comecei a escrever, Viúva
serás ministro recalcitrante, conselheiro Gil Velho apaixonado. Cada aula a gente vai abordar um pouquinho de Policarpo, em outra aula um pouquinho de Júlia Lopes, em outra aula um pouquinho de Drummond, para a gente entendendo como essas obras elas estão conversando entre si e o que a gente precisa de reter para ficar bem fresquinho na nossa cabeça, para a gente matar tudo em todas as questões que estiverem lá no Coltec, no dia da nossa provinha que vai estar mamão com açúcar. Dica importante, o Triste Fim de Policarpo Quaresma e as crônicas da Júlia Lopes estão em domínio público. O que isso quer dizer? O portal www.dominiopublico.org, vocês entendem disso melhor do que eu, disponibiliza esse texto para download. Então vocês podem começar aí a se preparar para a prova. Leiam tudo, leiam muito. Okay? Vamos ficar por aqui hoje? Por hoje chega, gente. Depois estamos de volta.